Começou. Bom, vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Igreja Gloriosa, né? Eu vou fazer igual semana passada, eu não compartilhei o material e o material eu mando depois, tá? Para os irmãos focarem mais em escutar aqui, né? E até depois fazer perguntas, enfim, para a gente ter um momento final aqui de entendimento. É, e aí, o material eu compartilho posteriormente, eu estou usando ele aqui por trás. E é o mesmo material que eu compartilho com os irmãos depois. Como eu mandei hoje pela manhã, hoje nós vamos, dentro do estudo temático, falar de mais um tema bem importante, dentro do livro de Apocalipse, que é a questão da igreja, né? E aí, acabei intitulando a aula aqui de Igreja Gloriosa, né? Para a gente falar a respeito disso, eu queria antes fazer uma introdução. Ainda não é da forma que nós vamos estudar de maneira profunda a respeito das correntes escatológicas, mas para que a gente fale da Igreja Gloriosa, eu preciso dessa base. Quando a gente for estudar o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, que por sinal está chegando esse momento já, né? Nós vamos falar sobre Igreja Gloriosa hoje, e daqui a 15 dias nós vamos falar sobre os juízos de Deus. Aí a gente finaliza esse estudo mais temático, que é a base, e depois a gente parte para o estudo capítulo por capítulo, passando aí por todos os capítulos que estão no livro de Apocalipse. Quando a gente fala de igreja, então, é importante eu falar um pouquinho das correntes escatológicas que existem, né? Existem 4 linhas principais de interpretação do Apocalipse. Dentro delas, há muitas divergências, porque elas estão muito desconectadas uma da outra, né? Em linhas gerais, essas divergências existem em relação à questão do milênio, da grande tribulação, e especialmente em relação à ordem cronológica que as coisas vão acontecer. Falando dessas 4 correntes, nós temos uma corrente que eu vou usar umas palavras aqui que são verdadeiros palavrões, né? Que é o pré-milenismo histórico, né? Quem defende essa linha, ela defende que a segunda vinda de Cristo ela é pós-tribulação, então Cristo vai voltar pela segunda vez depois da grande tribulação, e eles chegam a essa conclusão lendo Apocalipse 20 e chegando ali numa conclusão literal do Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20. Existe uma outra corrente que é o pré-milenismo dispensacionalista. Então, diferente do pré-milenismo histórico, ele também interpreta ali Apocalipse 20 de forma literal e ele vai dividir a segunda vinda de Cristo em 2 partes, né? A primeira parte, que é uma pré-tribulação, que é quando Cristo volta para a igreja, e uma outra pós-tribulação. Então, antes do início da tribulação, Cristo voltou para a igreja, arrebatou a igreja, enfim, e depois ele volta de novo, depois da grande tribulação, para estabelecer o milênio. Então, nessa linha, nós já estamos falando aí de 3 vindas de Cristo, né? Seguindo o pré-milenismo dispensacionalista. Existe a linha que defende o amilenismo. O que é o amilenismo? Eles defendem a segunda vinda de Cristo pós-tribulação, só que eles não interpretam Apocalipse 20 de maneira literal. Então, nessa corrente, eles defendem que o início do milênio é, é na primeira vinda de Cristo. Então, quando Cristo veio pela primeira vez, ele já estabeleceu o milênio. E aí, essa... Não, peraí, irmãos, estava falando do amilenismo, né? A segunda vinda de Cristo como pós-tribulacional, não interpreta Apocalipse 20 como literal, é, e o milênio é um período literal de 1000 anos, sim, e ele já começou na primeira vinda de Cristo, né? Então, só repetindo, amilenismo, que é a terceira corrente, segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação, não interpreta Apocalipse 20 de forma literal. O milênio não é visto como um período de 1000 anos, e é visto como um período espiritual que já começou
quando Cristo veio pela primeira vez, né? Tem o pós-milenismo, você vê que até confunde, né? Porque são tantas correntes e tantas frentes aí. Esses defendem a segunda vinda de Cristo como pós-tribulacional também. Eles também não interpretam Apocalipse 20, né, de forma literal. Porém, ao contrário do que eu acabei de falar, do amilenismo, ele defende o início do milênio na primeira vinda de Cristo e acredita que esse será um período de paz, né, por todo o mundo, ocasionado ali pela pregação do evangelho, né? Então, essas são as quatro correntes. Então, qual que é a divergência aí entre essas quatro correntes, né? Os pontos mais discutidos estão sempre relacionados ao momento da segunda vinda de Cristo, como se dará o arrebatamento, como se dará a tribulação e a grande tribulação, questões relacionadas ao anticristo e questões relacionadas ao milênio. Tudo isso que eu estou falando para vocês é mais informação, tá? Depois os irmãos vão ver com o discorrer dos estudos que eu não quero focar especificamente nessas coisas, porque se a gente vai para esse lado, se até os estudiosos têm dúvida em relação a isso e cada um defende a sua corrente, vai ser complicado a gente tentar estabelecer aqui, em 40 minutos, em uma hora e pouco na nossa aula, uma linha para ser defendida. Eu acho que não é esse o caso, né? Além dessas quatro correntes de interpretação, existem também outras divisões que estão baseados em história, que está baseado em futuro, né? Que está baseado também numa linha idealista. Então, cada uma dessas linhas eu já tinha falado quatro inicialmente. Quando você olha pelo contexto histórico, quando você olha pelo contexto futuro, você vai ter várias outras frentes. Então, se a gente for por esse caminho, vai ficar complicado para nós entendermos, e eu acho que esse não é o objetivo. Desde o começo a gente falou que nós queríamos um estudo que a gente pudesse aplicar ele na prática, né? Que isso pudesse acrescentar na nossa vida, que pudesse fazer a gente se desenvolver e principalmente amar mais Jesus, né? Que esse é o objetivo. Então, nós não vamos para essa linha, né? Falando sobre, então, igreja, né? Então, o que nós vamos falar sobre igreja dos fins dos tempos? Primeiro, que se a gente for tirar uma conclusão aqui a respeito da igreja que nós vemos lá no livro de Atos, nós podemos dizer que ela é a igreja do primeiro século, né? Então, quando eu leio Atos, eu conheço a igreja que fundou tudo que existe em relação à igreja. Quando a gente lê Apocalipse, aí nós vamos conhecer a igreja dos fins dos tempos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar, então, não da igreja de Atos, que se a gente quiser conhecer, a gente vai ler Atos, né? Quando a igreja se formou, quando tudo começou. Mas nós vamos focar aqui na igreja dos fins dos tempos. Para que a gente possa ir detalhando aqui, eu vou adotar algumas premissas para que a gente possa falar dessa igreja dos fins dos tempos. A primeira premissa é que a igreja do fim dos tempos, a igreja de Jesus, ela está em Apocalipse, mesmo depois do capítulo 3. Embora a gente não veja referência mais, depois do capítulo 3, da palavra igreja. Ou seja, eu estou partindo do princípio que se ela está depois do capítulo 3 presente aqui na Terra, ela vai passar pela grande tribulação. Daqui a pouco os irmãos vão entender por que eu estou assumindo essa premissa, tá? Então, Apocalipse 4, 5, 6, até o 18, 19, quando Jesus volta pela segunda vez, a igreja está lá, mesmo não tendo registrado ali na Bíblia a palavra igreja, tá? Por que isso é importante? Porque eu acho que muitos de nós aqui,
eu não conheço bem a história da Gueda, do Rogério, enfim, mas a gente vem de um contexto pentecostal, né? E quando a gente vem desse contexto pentecostal, há uma linha de ensino que é chamada dispensacionalismo, né? E o que que essa linha ela diz, né? Ela interpreta as 7 cartas de Apocalipse como 7 períodos da história, e que a última carta seria o último período da igreja. E a última carta, irmãos, ela foi escrita para a igreja de Laodiceia, né? E aí seria muito ruim, até eu desafio os irmãos aqui a lerem a carta para a igreja de Laodiceia. Seria muito ruim se a igreja dos fim dos tempos fosse parecida com a igreja de Laodiceia. Seria uma visão muito negativa em relação a como vai ser a igreja dos fim dos tempos, tá? Quem tem essa visão também parte do princípio que quando João é arrebatado ali no capítulo 4, eles consideram, pô, João foi arrebatado, a igreja também será arrebatada antes da tribulação. E aí, constrói-se toda uma tese de estudo em cima disso, né? Com base no arrebatamento de João, que foi levado para ter essa visão. E como eu disse para os irmãos, não existe mais, depois do capítulo 4, a expressão igreja, né? E por causa disso, então, eles afirmam aí que a igreja não estará presente na terra no período da grande tribulação. Só que, de novo, eu vou assumir algumas premissas, né, para esse estudo. E aí, quando eu assumo essa premissa que a igreja sim estará e sim passará pela grande tribulação, por que que os irmãos que interpretam desse jeito, além do que eu já falei aqui para os irmãos, em relação a não ter a palavra igreja, em relação a olhar o arrebatamento de João, enfim, um dos outros argumentos que eles usam é que é, eles formam uma tese em cima do que a Bíblia não está dizendo. Então, você formar uma doutrina em cima do que a Bíblia não está dizendo pode ser perigoso. É melhor que a gente forme uma doutrina em cima do que a Bíblia está dizendo, porque se você se basear no silêncio da Bíblia, nós podemos considerar, então, ir por um caminho, então, que não é um caminho ideal. Vou dar um exemplo para os irmãos. A Bíblia registra diversos momentos onde Jesus orou, até os apóstolos oraram, e pessoas foram curadas. Então, a Bíblia mostra isso, né? Pessoas sendo curadas. Agora, se você concluir que todas as vezes que alguém orar, uma pessoa vai ser curada só porque a Bíblia registra cura, você está deixando de lado o fato que podem ter ocorrido situações onde eles também oraram e também não deu certo. Então, se você forma uma doutrina em cima do silêncio da Bíblia, isso pode ser perigoso, né? Então, sempre é bom que a gente crie doutrinas ou crie ensinos em cima do que a Bíblia diz, em cima do que as Escrituras falam, em cima do que a palavra de Deus nos diz. Outra coisa que eu vou falar aqui com os irmãos é que se a gente assumir que nós não passaremos pela grande tribulação, nós não iremos nos preparar para ela. E esse ponto eu acho que ele é o mais importante. Porque assim, ó, quando você não é convidado, por exemplo, por um casamento, por um aniversário, você não vai comprar uma roupa, você não vai se preparar para, né? Imagina que esse casamento é num outro lugar, então você não vai ver o meio de transporte para você chegar até lá, o horário que você vai ter que sair para que você chegue lá no horário, né? Então, se a gente não se prepara, se a gente não tem ciência de que algo vai acontecer, a gente não se prepara.
Então, se eu não acreditar num evento futuro, com certeza eu não vou me preparar para ele. Então, quando a gente olha dessa forma, as pessoas elas vão se preparar para esse momento. Elas vão querer se preparar para isso, né? E quando a gente fala de fim dos tempos, irmãos, a gente não pode deixar de fora essa questão dessa preparação. E eu digo para os irmãos, é uma preparação, não é qualquer, é uma preparação que tem que ser especial, é uma preparação que tem que ser radical mesmo. Então, se você não considerar que você estará ali junto e vai participar das batalhas dos fins dos tempos, como que você vai se preparar? Como que você vai pensar a respeito disso? Como você vai reagir, né? É, então vamos supor, o Brasil fez umas declarações perigosas aí na última semana, né? É, vamos imaginar que uma guerra está vindo contra o Brasil, uma guerra de uma nação muito poderosa contra o Brasil, é, que pode vencer do Brasil facilmente. Então, uma guerra gigantesca, coisas difíceis vão acontecer, enfim. Se você receber uma notícia dessa, como que você vai viver a partir de agora? Eu tenho certeza que você não vai viver do jeito que você vivia ontem. Por quê? Porque vai demandar uma preparação. Então, se o Brasil for invadido de fato por um outro país e você souber que muitas coisas ruins vão acontecer, você vai arrumar um jeito de preparar, você vai criar ali uma casa abaixo do nível da terra aqui, né, para você se proteger de uma bomba atômica, enfim, você vai se movimentar de alguma forma, né? Então, é muito importante porque o elemento futuro, ele vai moldar o nosso presente. Então, a nossa esperança em relação ao que vai acontecer molda a nossa maneira de viver hoje. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, né? Se a gente pensa exatamente dessa forma, nós, como igreja, vamos montar o nosso discipulado de forma diferente. A gente vai pensar em santidade, em vida de igreja, de forma diferente, porque elas vão estar moldadas à luz do que vai acontecer no futuro. Então, discipulado, evangelismo, igreja, comunhão, adoração, oração, tudo isso vai ser diferente, porque ele vai ser moldado pelo fato de que Jesus vai voltar no futuro e o mundo vai passar por algumas dinâmicas que vão exigir que a gente se prepare também. Tá? Então a gente tira a palavra aqui, que é muito usada no meio corporativo, tira a gente da zona de conforto, né? Até aqui tranquilo, irmãos? Isso aqui, por enquanto, eu estou falando só de premissas que eu adotei, né? Só a introdução até agora. Não tem nada de estudo ainda. Ô, Não, tô Douglas, tranquilo. Ok. Tá ficando bem claro, tá ficando bem tranquilo e é bom saber desses pensamentos, dessas coisas. A gente já teve um professor de escatologia falando conosco na igreja e o que me surpreendeu foi que eles são muito, vamos falar uma palavra que fica bem legal para entender, eles são muito, disco voador, né? Vamos falar assim, não é, tá muito além do que qualquer coisa possa imaginar, muitos sinais, muitas coisas que não tem muito a ver. Mesmo tendo ligação, eles fazem muita ligação, né? Quando você vai estudar a escatologia, eles vão começar lá nos profetas e tal, vão fazer ligação das duas coisas e tal, que é muito legal em partes, como conhecimento, mas que também gera mais confusão do que uma convicção, né? Eu, todas as vezes que a gente estudou Apocalipse, a gente sempre para pra pensar um pouquinho. Isso é importante para nós, né? Aproveitando para discutir esse assunto. Poxa, até onde nós vamos, né? Até onde nós vamos? Eu não tenho dúvida de que nós vamos entrar na tribulação. Não tenho como não falar. Aliás, nós acho que nós já estamos um pedaço dela, mas tudo bem, porque a mudança mundial, as coisas que estão acontecendo no mundo, já é um prenúncio dela, né? Mas
Eu acredito assim, quando chegar nas trombetas, quando chegar nessas partes do mundo passar por estas coisas, eu já não acredito mais que a igreja vai estar. É uma coisa assim que fica muito difícil para a gente entender, porque o próprio Deus diz que se ele não abreviasse esse tempo para nós, para os servos dele, para os filhos dele, ninguém se salvaria, né? Então tem uma parte assim, nós vamos entrar, a gente vai caminhar, é verdade, a gente vai precisar ver isso daí, é interessante isso, inclusive, né? Acredito que Deus vai permitir a gente passar um pouco por isso, e ver tudo isso, não sei qual a geração que isso vai acontecer, mas não está difícil, não está longe, acredito que nós já estamos vendo algumas coisas já, né? E é verdade, a igreja em toda vai ser impactada, em tudo ela vai ser mudada, né? O esfriamento que eu vejo hoje já é um prenúncio enorme disso, né? O amor que se tinha pelo evangelho, o amor que se tinha pela palavra, por uma pregação, por uma coisa assim, era um negócio de doido, né? Um negócio da pessoa falar assim, não, se não foi isso, né? Autoridade que tinha uma palavra, autoridade que tinha uma pregação, era algo sobrenatural. E hoje ela ficou vulnerável, né? Ela ficou, tá inerte, aí tanto faz. Então, isso já é um prenúncio. Mas ela é importante quando a gente toma qualquer decisão sobre essa, principalmente quando você falou do pentecostalismo, que é uma coisa que a gente, desde o começo, quando nós começamos no Evangelho, nós não aceitamos esse título, né? Nem tradicional e nem pentecostalismo, porque essas duas tradições são extremos. E elas têm uns extremos um pouco difíceis, né? E complicados, e que não é o que a gente crê, né, desvia um pouco da palavra do Senhor. Então é importante quando você fala tudo isso, porque vai levar a gente a questionar a gente mesmo em relação à palavra. Né? Nós temos que ficar firme com a palavra, ela nos dá direção, ela nos dá uma orientação e é mais seguro, né? É mais seguro. A gente não fica frágil, não fica balançando em cima de um barco, né, para cair a qualquer momento. Amém. É isso mesmo, pastor. Por isso que eu acho que esse estudo temático, quando eu comentei com o pastor que eu acho que seria interessante a gente fazer, ele seria um estudo de base, mas que nós iríamos no objetivo, ou seja, naquilo que realmente importa, né? Uhum, Não ia descer ao profundo, descer aos detalhes, porque eu acho uhum, que a gente não conseguiria tirar conclusões. Então vamos no que né? realmente importa, né? Que é a gente estar preparado, que é a gente fazer parte desse plano Amém. e assim por diante. É, Vamos lá. uma outra premissa, irmãos, que eu estou adotando aqui é que Deus não tem dois planos, tá? Muita gente vê como um plano para Israel e outro plano para a igreja, um plano para os gentios, né? As pessoas olham e pensam assim, pô, Deus tinha um plano para Israel, quando Jesus veio, Israel não entrou, não correspondeu como deveria, e aí os planos passaram para os gentios, não? Então, não é dessa forma, tá? As pessoas que pensam desse jeito, eles olham ali as promessas para Israel e entendem que as promessas não chegam nos gentios ou assim por diante. Então, é, a igreja não é só os gentios e a igreja também não é só Israel. A igreja é o corpo de Cristo, é a união de judeus e gentios no Messias, tá? E por que que eu estou dizendo isso? Porque lá em Efésios, capítulo 2, Paulo ele trata dessa realidade, né? E ele fala exatamente disso, né? Que antes nós éramos criaturas e o que Cristo fez conosco, né? Então é a união de judeus e gentios no Messias. Não é olhar para o Antigo Testamento e pensar aquilo é só Israel, e não é olhar para o Novo Testamento e pensar aqui é só gentios, né? É olhar para o todo. Então, o plano de Deus inclui os judeus e inclui os gentios também. Deus não tem dois planos, amém? E aí, se é a união de judeus e gentios no Messias, nós podemos olhar então o que Paulo chama de igreja gloriosa, Efésios 5, né? E nós podemos olhar nós ali dentro, né? Então, Efésios 5, Paulo usa essa expressão da igreja gloriosa,
né? E ele vai dizer que Jesus morreu para santificar a igreja pela lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, tá? Então, por que Cristo morreu? Ele morreu para ter uma igreja gloriosa. E aí, o que que é uma igreja gloriosa? Então, muitas coisas podem ser, né? Mas em Efésios mesmo, a gente já consegue tirar essa conclusão, Efésios capítulo 5. Aliás, essa é uma outra dica que eu deixo para os irmãos. Efésios é um livro maravilhoso que a gente tem que comer com farinha, né? É, se Apocalipse é um livro importante, Efésios é um livro tão importante quanto. Aliás, eu acho que Efésios até pode ser chamado de Apocalipse, né? Porque nós aprendemos que Apocalipse é revelação. Então, cabe a gente ler Efésios, entender Efésios, enfim, que vai acrescentar muito na nossa vida, tá? Então, quando a gente fala ali em Efésios, capítulo 4, nós estudamos muito isso também nesses 2 anos que a gente esteve junto, onde a gente vê ali no versículo 11, Paulo falando a respeito dos 5 ministérios. E aí ele vai falar para que serve os 5 ministérios, no versículo 12. Ele vai falar que os 5 ministérios servem para aperfeiçoar os santos. E aí, quanto tempo esse trabalho vai durar? No versículo 13, ele fala que até que todos alcancem a estatura de varão perfeito, né? Todos é muita gente, né, irmãos? E aí ele fala que é até que todos cheguem na unidade da fé. E aí eu te pergunto, né? Olhando para a igreja como nós vemos hoje, se a gente consegue imaginar unidade na fé, né? Parece que é algo que é uma mentira, parece que é algo que está longe demais para acontecer. Mas ele diz então que a unidade na fé e até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Então, pleno conhecimento de Jesus. Então, imagina que maravilhoso. O que significa isso, irmãos, se não é uma intimidade profunda, né? Então, Jesus, através da atuação dos 5 ministérios, ele vai levar a igreja a ter muita unidade e ter muita intimidade, uns com os outros e intimidade com ele. E aí depois vai dizer, então, que até que todos cheguem à medida da estatura plena de Cristo, né? Ou seja, quando ele diz isso, ele está falando maturidade. Então, o que essa igreja gloriosa vai ter por característica? Ela vai ter unidade, ela vai ter intimidade e ela vai ter maturidade. São essas 3 palavrinhas que definem a igreja gloriosa. E quando isso vai acontecer? Quando isso vai ser manifestado, então? Quando vai haver toda essa intimidade, toda essa maturidade? Porque quando você olha para o lado, você fica até triste, você fica até com depressão, né? E a gente fala, meu, mas isso nunca vai acontecer. E aí você olha e fala assim, mas Jesus só vai voltar quando a igreja atingir esse nível, né? E aí você vai falar assim, putz, aí que vai demorar mesmo, né? Aí que vai demorar mesmo. E aí eu digo para os irmãos, aí que nós estamos enganados, né? Porque quem vai fazer tudo isso vai ser o Espírito Santo, né? E falar de Espírito Santo, acho que até dispensaria comentários aqui. Mas se o Espírito Santo fosse pedir um emprego hoje, ele tem no currículo dele Gênesis 1. E aí, tá bom para nós? Né? Em 7 dias ele criou tudo que há na terra. Você acha que ele não consegue preparar uma igreja para Jesus? Que tenha a unidade, que tenha a intimidade, que tenha a maturidade? Não precisa de tempo, irmãos. Isso aqui não está relacionado a tempo, está relacionado a poder. E aí, quando a gente fala de poder, poder ele tem de sobra. Amém? Vou dar uma pausinha por aqui para que a gente possa voltar. Falta menos de 1 minuto, amém?